pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Cantinho da Catequese Iniciação à Vida Cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Ângela Góes e sou catequista. Deixei um tempinho de trazer para vocês no canal sugestões de dinâmicas, porque passei por uns imprevistos pessoais, mas hoje estou retornando e espero que vocês estejam conosco no canal e que vocês gostem das novas sugestões de dinâmicas. Lembrando que as nossas dinâmicas sempre são aquelas dinâmicas fáceis de fazer, dinâmicas com que vocês tenham os materiais de fácil acesso, né? Normalmente a gente já tem em casa. E espero que essas dinâmicas, mais que para ajudar vocês, despertem mais a curiosidade das crianças e que sirva como uma ferramenta a mais para vocês. Que ela possa agregar coisas positivas no encontro de vocês, sem que vocês percam o foco daquele conteúdo que vocês querem passar para elas, ok? Então vamos lá para a dinâmica? O nome da nossa dinâmica vai ser Nosso Reino Tem que Ser Cheio de... E daí vai ser completado com palavras que as crianças vão dizer. Para que vocês entendam melhor a dinâmica, eu indico que vocês leiam Lucas capítulo 4 e o versículo do 16 ao 22. Por quê? Essa passagem bíblica vai falar sobre a missão de Jesus, mostrando para todos nós o reino de Deus, tá? Então, daí, no decorrer da dinâmica, vocês vão ver que tem tudo a ver a dinâmica com a leitura bíblica, tá? Bom, o que nós vamos precisar de material? Nós vamos precisar de um desenho de sol, nós vamos precisar de palavras como, por exemplo, amor, justiça, partilha, fraternidade, esperança e assim por diante. Eu aconselho que tenha uma palavra assim boa, positiva, com a quantidade de cada criança do grupo de vocês, ok? E daí vocês vão também, no meio dessas palavras, colocar algumas palavras ruins. Eu optei por colocar os 7 pecados capitais, que já puxam um monte de coisa ruim, que é a inveja, a luxúria, a ira, né? Vocês podem também colocar ódio no meio, né? E assim por diante. Vocês vão precisar também de 2 tecidos, tá? Um amarelo que lembre o sol e um que seja escuro. Eu optei pelo bege porque eu acho preto muito escuro. Mas vocês podem também usar marrom, vocês podem usar uma cor que seja mais neutra, um bege, aí fica a critério de cada um, tá bom? Vocês vão precisar também de imagens, umas imagens que mostrem coisas ruins e umas imagens que mostrem coisas boas. Para ficar mais fácil, eu comprei já faz tempo 6 copos assim, comprei 3 azuis e 3 desta cor, comprei lá na loja que não é muito cara. E por quê? Porque eu uso muito esses copos para dinâmica. Então, como eu já tinha eles, eu colei, que nem, por exemplo, nas coisas boas. Eu colei uma imagem de família, para que depois eles conseguissem deixar assim de pezinho, tá bom? Aí depois eu peguei uma imagem dos lixos e uma imagem eu colei embaixo que é reciclado, são vasinhos com plantas dentro, né? Porque isso é uma coisa positiva, principalmente ao meio ambiente, tá? Aí eu coloquei também uma imagem de uma professora lendo para as crianças menores. Para quê? Para que eles consigam compreender que em todo lugar pode-se fazer uma cena assim, né? Basta querer. Depois eu peguei 3 imagens negativas. Aqui foi muito legal porque são 2 peixinhos, um conversando com o outro, e o rio
totalmente com coisas que não eram para estar, né? E daí eles falam, isto está aumentando a cada dia, ou seja, cada dia está poluindo mais, né? Aí aqui eu peguei uma outra cena que dá vários sentidos, eu achei ela bem interessante. Então aqui o menor tá falando, né, pro grandão, é gozado, Gugu, mas o seu trenzinho não está apitando mais. E o trenzinho tá quebrado aqui, tem uma bola furada aqui. Então são várias cenas. Dá a impressão que o grandão tá brigando com o menor, dá a impressão que o grandão tá exigindo alguma explicação dele. Então tem vários sentidos aqui que dá para se trabalhar com as crianças, tá bom? Aí eu escolhi também essa imagem que é de moradores de rua e algumas pessoas ajudando, que também vocês podem estar usando os dois sentidos. É claro que aqui é uma sugestão do que eu peguei que eu achei interessante, mas vocês peguem aquelas que mais vai ser melhor para vocês. Aí, para deixar o ambiente mais legal, mais viçoso para eles, eu tenho duas arvorezinhas que eu fiz em EVA e uma eu coloquei Jesus, a imagem de Jesus dentro do coração, e a outra eu coloquei um desmatamento escrito SOS, que eu achei uma imagem bem interessante, e aí a gente já pode usar com as crianças o que significa o SOS, né? Então é a queimada na floresta, né, nas árvores, e tem todos os animais aqui, coitadinhos, olhando, observando. Então eu achei uma imagem assim, mesmo sendo um desenho, chama muito atenção e dá para conversar bastante com as crianças em relação a isso. Aí eu peguei também uma imagem de uma casinha, que pode ser a nossa casa, como também a gente pode explicar para as crianças que é a igreja, que seria a casa da comunidade, né? E as coisas que normalmente eu uso para fazer a ornamentação antes das crianças chegarem, que são flores. Já usei aqui uma garrafinha de refrigerante, onde eu deixo ela cheia de areia. Então depois eu só tiro a tampinha para pôr a flor dentro, que daí não tem perigo de quebrar, para eles já entenderem o que é reciclado. Nossa Senhora Aparecida, que sempre me acompanha em tudo. A vela, que nós não podemos nunca iniciar uma oração, um encontro sem ela, pois é a luz, né? Representa Jesus, que é a luz, né? Eu levei também para esse encontro uma mesinha assim, um suportinho, que eu deixei a Bíblia em cima. A minha tem formato de nuvem, tá? Porque eu gosto de trabalhar muito essas coisas diferentes com as crianças. Eu achei muito interessante também e levei para as crianças essa imagem. É um livro e uma pessoa, ela tá com uma mangueirinha e aqui é um cérebro, tá? E ela tá enchendo, vamos dizer assim, de sabedoria esse cérebro. Então, quando eu mostrei para as crianças, porque eu já fiz essa dinâmica com as minhas crianças, tá? Eles falaram, parece a Bíblia. E realmente, a intenção foi essa. Que tantos a gente precisa ter a sabedoria da vida normal, como também a sabedoria de entender o que significa a nossa cultura religiosa, o que Jesus foi, o que Jesus representa para nós, entender um pouco esse universo que às vezes a pessoa acha que é só vir na missa. Então a gente mostra isso para as crianças e foi muito legal. Eu dei o exemplo para eles como se o livro fosse o carro, a gasolina, e o cérebro fosse o carro. Então, como o carro precisa do combustível para andar, nós precisamos ter a sabedoria, entender algumas coisas, né? Então, isso foi muito legal. Aí eu levei também para eles decorarem lá, ornamentar Jesus, pequenininho. Até surgiu uma pergunta interessante, eu achei muito legal. Uma das crianças falou para mim assim, mas ele não tem um machucadinho na mão. Por quê? Porque aqui é um desenho, né? E tá um desenho assim bem para as crianças pequenas, né? Então foi o que eu falei para ele.
Foi interessante a pergunta, porque daí eu já falei para ele, então, você já percebe que não tem o desenho porque você já passou pelo processo de conhecer Jesus e que ele morreu na cruz por nós. Então, toda vez que você vê uma imagem assim, sem o machucado ou com o machucado, você já conhece Jesus, você já sabe o que ele representa. E cada vez que você entrar dentro da igreja e olhar para o altar, você vai ver Jesus Cristo lá no alto, com os bracinhos abertos e com o machucado. Então, foi muito legal essa pergunta também. Então, o gostoso de quando você monta algo assim diferente para as crianças é despertar neles esses questionamentos, certo? Então, por isso que eu acho legal. Bom, eu tenho esse baúzinho e essas palavras que eu falei para vocês, o que que eu fiz? Eu escrevi assim, papelzinhos assim, né? Que nem aqui, por exemplo, tá a palavra preguiça, né? E coloquei misturado tudo com as palavras boas dentro desse baúzinho. Então eu falei para eles que nós íamos descobrir quais são as joias que o reino de Deus precisa, né? E para a gente trabalhar nessa dinâmica, o que, que nós fizemos? Eu fiz um painel, eu tenho essa luzinha, porque sempre a gente precisa de painel, né? Então eu forro sempre ela com papel, que depois fica fácil para eu tirar. Eu desenhei o sol, só o meio dele, coloquei olhinho que mexe, fiz boquinha, para quê? Para que chame atenção e para que as crianças entendessem. Aí aqui eu fiz um balãozinho e escrevi: o reino de Deus é. E coloquei os 3 pontinhos em formato de coração. Por quê? Porque até isso as crianças observaram e perguntaram, tá? E daí, o que que aconteceu? Eles iam, cada um pegava o papelzinho e tinha que ler alto. Então, quando eles falavam, por exemplo, esperança faz parte do reino de Deus, é o que Deus quer de nós? Então eles colavam. Se eles tiravam algum que não é, que nem, por exemplo, preguiça, luxúria, ódio, eles devolviam para pegar outro papelzinho. Então foi uma dinâmica muito interessante. Eles gostaram muito de fazer porque trabalhou com todos vieram colar o seu e surgia perguntas e questionamentos. Então isso foi muito legal. Então quando surge isso no encontro da catequese, é porque nós estamos, eu acredito, no caminho certo. Porque se não tem perguntas, então das duas uma, ou eles não estão entendendo, ou nós não estamos conseguindo passar para eles aquele conteúdo que estamos querendo, tá bom? Bom, quando vocês iniciarem, eu iniciei o meu encontro totalmente diferente. Então, eu já iniciei, eu deixei já os 2 tecidos, um do lado do outro, né, abertinho, esticadinho, desta forma. Tava assim, o meu, desta forma. Então, no lado amarelo, eles iriam colocar tudo que é coisa boa. E do lado escuro, o que é ruim. E cada coisa que eles iam colocando, eu ia perguntando para eles o que era e se eles sabiam me explicar o que significava. E daí surgiam as dúvidas e todos falavam e todos participavam. Ou seja, eu não montei, não ornamentei o nosso encontro dessa vez. Então já iniciou com a dinâmica da ornamentação eles fazendo, tá? Então, conforme ficou assim o encontro, né? Então eu ia chamando cada criança e falei para eles se eles lembravam como eles chegavam no encontro, como eu sempre deixava. E foi muito bom. Aí eu tive a certeza do quanto é importante a gente deixar o clima da catequese preparado realmente para aquele determinado encontro, trazendo coisas para eles. Porque eles montaram exatamente como todas as vezes eu faço. Então eles começaram pela Bíblia, então eles começaram a colocar a nuvem, aí depois eles colocaram uma Bíblia em cima, depois eles colocaram do lado a Nossa Senhora, do outro lado eles colocaram a flor, depois na frente eles colocaram no pé da Bíblia a vela, porque eles já aprenderam que nós não podemos iniciar nenhum encontro ou fazer oração sem a luz, que é Jesus, né?
E depois eu fui chamando cada um para eles colocarem a árvore do que significa bom, a árvore do que significa ruim, e eles foram montando. No final do vídeo eu vou pôr as fotos para vocês verem como foi o processo, tá? De como eu deixei no chão e depois de como foi ficando conforme eles iam colocando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Foi uma dinâmica muito divertida de fazer. Foi, sabe, eu nem peguei livro na mão porque tudo que precisava ser feito e eles entenderem foi feito aqui. E eu fechei a dinâmica para eles terminarem em casa com uma dinâmica para casa. Qual foi? Com tudo isso que nós aprendemos, eu pedi para eles, primeiro, reconhecer o que o papai e a mamãe faz por eles, né? Porque muitas vezes chega, joga as coisas de qualquer jeito e fica discutindo, né, e tal. E saiu também esse assunto no encontro, e daí eu comecei a falar para eles que a mamãe é a primeira que levanta, a última que vai dormir, não é verdade? E tem que dar conta de tudo. Quem trabalha fora e tem que dar conta de lá e tem que dar conta também de dentro de casa, não é assim? Então eu comecei a mostrar para eles que o que eles fazem não é nem a metade do que, né, os adultos têm a responsabilidade de fazer. E que eles têm que sim estudar, eles têm que entender o que é o dever e a obrigação. Achei muito importante abordar esse assunto junto, né? E foi uma partilha muito legal. Então a gente fechou para eles terminarem em casa. Essa dinâmica, eles iam ter que chegar, pedir desculpa para os pais. Aí eu falei assim, os pais vão ficar sem entender e daí vocês vão explicar para eles que vocês aprenderam na catequese que vocês estão reconhecendo o esforço deles. E eles iam durante a semana ajudar o papai e a mamãe no que eles pudessem. Tipo assim, chegou da escola, vai colocar a bolsa no lugar, vai tirar a roupa, pôr no lugar, vai colocar o tênis no lugar, porque parece que não. Mas só essas coisinhas, só da pessoa não precisar depois ficar indo pegar, já vai ajudar bastante. Então eles se comprometeram em ajudar em casa, nas tarefas, né? Aqueles que ajudam vão ajudar mais, para que eles comecem a entender na prática o que é o reino de Deus, né? Porque assim, a gente chega, a igreja tá limpa, a gente chega, tá tudo preparado lá em relação à liturgia, o grupo de canto tá lá em cima, mas por que que funciona assim? Porque cada um tem a sua tarefa e se propôs, né, se comprometeu em fazer alguma coisa na igreja, né? Ainda eu falei para eles, eu me comprometi em ser catequista, então eu tento passar para vocês tudo o que eu posso, né? O que a gente conhece em relação a Jesus Cristo, para vocês conhecerem melhor ele. Então, nesse sentido. Então, trabalhando assim em casa, eles também vão entender como funciona dentro da igreja. Então, eu achei super legal. Certo, pessoal? Então, sem mais, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau!